a todos com uma excelente tarde, com a gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Deixar também uma mensagem de Deus a cada um de vocês. Texto para reflexão, Mateus, capítulo 11, versículo 28. A palavra do Senhor vai nos afirmar: vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Como encontrar descanso para a nossa alma? Neste texto, Mateus capítulo 28, a palavra do Senhor vai nos revelar 4 retratos distintos de Jesus Cristo. Versículo de número 21, Jesus, o juiz que repreende. Por isso que vai falar: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom tivesse operado os milagres que em vós fizeram, há muito que essa teriam arrependido com pano de saco e de cinza. Para nós aprendermos a palavra do Senhor, Jesus ele ensinava parábolas, ilustrações. Eu vou dar um exemplo onde um certo juiz, em um determinado país, ele estava indo para a corte. E ali no seu caminho, no seu percurso, ele encontra uma criança sobre os trilhos de um trem. Ele vai, se compadece daquela criança e salva ali. Mas ele prossegue ali, porque o episódio seguiu para a corte, e ali ele condenou um assassino à morte que corrigia aquele país. Eu quero dizer que hoje nós temos Jesus Cristo como nosso Salvador da nossa alma, mas um dia ele vai vir como juiz para julgar todas as nações. O 2, Jesus, o Filho que se alegra. Por isso no versículo 25 ele vai falar: porque aqui temes como Jesus. Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios instruídos e as revelaste aos pequeninos. Porque no reino de Deus, quem não se fizer como criança, jamais pode entrar no reino dos céus. É preciso nós sermos puros de mãos e limpos de coração para nós herdarmos a salvação. 3. Jesus, o Deus veio em carne, que revela o Pai. Isso no versículo 7. Tudo foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar. Jesus mostra aqui que Ele é Deus. Ele é o Criador do universo, o Rei imortal, que veio para nos revelar quem é Deus. E o 4, Jesus, o Deus Redentor, que oferece descanso para a nossa alma. Por isso ele vai falar: vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A primeira lição que nós vamos aprender, o convite que Jesus faz para cada um. Porque ninguém no universo tem autoridade para fazer esse convite. Você está sendo convidado para um encontro e uma experiência
com Cristo. Por isso ele vai falar: vinde a mim. Ele faz este convite para todos os povos, para todas as nações, assim como um dia ele fez o convite para a mulher samaritana, e ali ela testificou e testemunhou e reconheceu que Jesus era o Filho de Deus. Assim como um dia o Senhor fez o convite para Zaqueu, e ele ali viu a necessidade de Zaqueu necessitava se arrepender e ter um verdadeiro encontro com Cristo. A segunda lição, que o encontro com Cristo vai falar: vinde a mim. Esse convite é dirigido a todas as nações, todos os povos, independente de classe social, raça ou cor, porque o Senhor quer que todos sejam salvos. O Senhor quer que todos venham ao conhecimento da verdade e venham em busca da sua salvação. Porque o Senhor, Ele não faz acepção de pessoas. Ele não tem prazer na morte do ímpio, mas Ele tem prazer na vida daqueles que se arrependem, daqueles que têm o coração quebrado, voltado para Ele. E a terceira lição, Jesus chama para vir a Ele todos que estão cansados e oprimidos. Tantas vezes, não é o cansaço físico, mas muitas das vezes é o cansaço da alma, é a angústia da alma. É por isso que Lamentações 3:9 vai falar de que se queixa, pois o homem vivente. Vai responder: se queixa cada um dos seus pecados. Então, muitas das vezes, nós estamos cansados espiritualmente, com um cansaço da alma, e somente Jesus para aliviar, porque Ele vai falar em Isaías, capítulo 40, versículo 31, os jovens se cansarão, se fatigarão, e os mansos certamente, e os moços certamente cairão, mas os que esperam o Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Até os jovens desta terra se cansam, mas o Senhor de hoje, Ele quer oferecer descanso para a sua alma. Seja você jovem, seja você idoso, porque tem muitos nessa terra, não somente na igreja das denominações, que estão precisando de uma vitamina do Senhor. Existem muitas pessoas raquíticas espiritualmente, precisando, mas o verdadeiro alimento é a palavra de Deus, que o Senhor fala que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É por isso que o salmista vai falar no Salmo 1 para nós meditarmos na lei do Senhor e na sua lei, meditar de dia e de noite, pois ele vai comparar que será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperarão, mas não são assim. Os Malaquias vai falar: eis a diferença do que serve ao Senhor e dos que não servem. Pode haver angústia, pode haver lutas, mas um dia o galardão é certo. Porque não adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. O que adianta o homem agariar coisas nessa terra, conhecer diversos países, conhecer diversas nações e não se entregasse ao Senhor? Porque naquele grande dia, ricos, pobres, todos vão ter que dar conta da sua vida, da sua alma ao Senhor. A Bíblia fala para o homem examinar-se a ele próprio, porque cada um vai dar conta de si mesmo, seja quem for, rico, pobre, o inglês, o japonês, seja qualquer um, vai ter que dar conta da sua alma para o Senhor.
E a quarta lição que o Senhor quer aliviar o seu povo nos momentos difíceis. Salmo 56 vai falar, versículo 3 e 4, em qualquer tempo em que eu temer, confiarei a ti, em Deus louvarei a sua palavra, em Deus a minha confiança, não temerei o que me possa fazer a carne. Em qualquer tempo nós devemos confiar no Senhor, louvar ao Senhor pela sua palavra, temer ao Senhor, porque o que é o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. A quinta lição que Jesus, Ele quer que nós tenhamos um relacionamento com Cristo. Tomai sobre vós o meu jugo. Só há verdadeiro cristianismo se tivermos um verdadeiro compromisso com Cristo. O jugo fala também do serviço sob o senhorio de Cristo. Jugo, aqui ele vai comparar com os dois bois que trabalhavam no mesmo jugo. O Senhor deseja que sejamos ligados a Ele no serviço do reino de Deus. Por isso, Ele falou para os seus discípulos: ide pregai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê, for batizado, será salvo. Que não crê, será condenado. Ele falou, passou pregando, curando os enfermos, os leprosos. Ele falou: eu não vim para julgar, mas vou deixar naquele grande dia. A minha palavra é que vai julgar todos os povos, todas as nações. Nós temos as leis constituídas aqui nesta terra. Temos as leis de trânsito, as leis jurídicas para nós obedecermos. Mesmo a lei do homem sendo falha, mas sendo dirigir, ele vai ser julgado. Da mesma maneira, o Senhor deixou essa lei de um dia para julgar o seu povo. E a lei é um manual, aqui o manual, a Bíblia Sagrada, para nós aprendermos, para nós pormos em prática. Porque cada um naquele grande dia vai ter que se apresentar diante do Senhor. O sábio Salomão vai falar no último livro de Eclesiastes que o dever de todo homem é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Porque Deus vai trazer naquele grande dia juízo tudo que foi feito debaixo do sol, que seja bom, que seja mal. Porque todas as coisas, elas estão patentes diante dos olhos do Senhor. E vai falar em Marcos 16, versículo 20, e esse partido pregava por todas as partes, operando com eles o Senhor e confirmando a palavra dos sinais que os seguiam. Por isso, a sexta lição, Senhor, nos convida a aprender com Ele, que é manso e humilde de coração. Se nós queremos aprender com alguém, vamos aprender com Jesus, porque Ele foi manso e humilde de coração. É por isso que Isaías, capítulo 53, versículo 7, vai falar: ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca, como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus criadores, ele não abriu a sua boca. Ele foi humilhado, ele foi ao matadouro para carregar sobre si os pecados da humanidade. Ele foi oprimido, mas mesmo assim ele não reclamou, ele não abriu a sua boca. E a sétima lição, que só o Senhor pode dar descanso para a nossa alma. Romanos capítulo 15, versículo 13, que o Deus da esperança nos enche de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Só o Senhor pode dar esperança para a alma do cansado, para a alma do oprimido. Só Ele pode fazer muito mais do que pensamos, que nós imaginamos. Por isso, Ele faz esse convite a todos os povos, independente
qual seja a sua situação. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, encontrareis descanso para a nossa alma. Bendito e engrandecido seja o nome do Senhor para todos sempre. Que o Senhor venha abençoar cada vida nessa tarde, em nome de Jesus. Tá bom? Aí.